Paulista, onde existe uma das áreas com maior densidade populacional por lá. Essa escola que foi atacada por 2 adolescentes hoje pela manhã, em que entraram com pistola, com coquetel molotov, com uma mala cheia de fio, que agora o antibombas está lá tentando ver se há alguma bomba. Eles entraram e tiraram a vida de pelo menos 7 pessoas e depois tiraram a própria vida. Entre os mortos, pelo menos o que a gente sabe até agora, são 5 crianças. A gente viu ali as imagens, a correria, o desespero, aquele vídeo. Inclusive, Diego, tem o vídeo que aparece, o de preto deitado. Confirma pra mim, seria um dos atiradores. A gente tá ao vivo aqui, então a gente tá apurando. A imagem que aparece entre as crianças mortas, uma pessoa que tá com a mão, uma luva preta e todo de preto, seria um desses adolescentes. Essa é a imagem aí, ó. Ele está de luva, a gente protege o rosto, porque é uma imagem muito forte. Perdão para vocês, 11h32, a gente está no ar, interrompeu a programação, 10h59, a gente entrou aqui no ar com Dani Penafirme, dando essas informações. Seria uma máscara de palhaço, Isa. Seria uma máscara de palhaço que ele está usando. Uma roupa preta e uma máscara de palhaço, ele e o comparsa dele. Esses são os relatos dos alunos, das testemunhas que viram tudo lá. Uma roupa totalmente preta, luva e máscaras de palhaço, era o que os dois estavam vestindo. A gente vê ali, inclusive, na cintura ele porta alguma coisa. A gente não consegue ver se é um carregador ou não, né? E se na mão ele tem uma arma apontada para a cabeça. Mas, de fato, esse é um dos atiradores. Realmente a mão direita, né, ali apontada. Exatamente. É uma posição bem sugestiva. Só que a gente borrou a imagem de uma maneira que não consegue ver também se é uma arma ou não. Até porque a informação que a gente tem é de que o atirador também é um adolescente. Se é maior de idade ou não, mas é um garoto, é jovem também. Então a gente também não pode botar a imagem no ar. E é uma imagem forte também. A gente não vai botar essa imagem totalmente sem tratamento no ar. Esse nono morto, a gente não sabe quem é. Então, o que a gente sabe até o momento? Dos 8 mortos, eram 5 estudantes, um funcionário da escola e os 2 atiradores. Essa nona pessoa morta está entre os 17 feridos que nós chegamos a divulgar anteriormente, que foram socorridos. Possivelmente é um dos feridos que foram levados aos hospitais da região de Suzano e também de Mogi. Então, nós não sabemos se é uma criança ou se é um funcionário da escola, mas é alguém que foi lamentavelmente ferido nesse ataque, né, Isa? Para se ter um desespero no momento, foram acionados bombeiros ali de Mogi das Cruzes, porque até então ninguém entendia o que estava acontecendo dentro da escola. Vinícius Cavalcante, que é especialista em segurança, continua com a gente por telefone. Storani também falou aqui. Storani falou uma questão, Vinícius, em relação que a gente lembrava aqui, infelizmente, da nossa tragédia, que foi na Tasso da Silveira, em que seria o surto, entrada em surto. Mas a gente está falando, Vinícius, de 2 adolescentes, ou seja, a gente não vai aqui especular, a gente não vai pregar o caos, mas a gente não sabe, a gente viu ultimamente o tal do Baleia Azul, em que vários jovens acabaram tirando a própria vida e que era uma rede de centenas de jovens que participavam disso. Ou seja, a polícia tem que ser o mais rápido possível para saber, principalmente na casa, nos computadores desses adolescentes, se algo muito maior estaria sendo tramado, não é mesmo? Vinícius Cavalcante estava com a gente por telefone, acabou caindo. Storani está comigo no telefone? Storani, você ouviu minha pergunta para o Vinícius? Sim. Um dado que tem que ser estado em alerta é que o mal que eles produzir seria até maior do que simplesmente tirar as crianças, tirar a vida desses jovens. Porque se eles estavam equipados de coquetel molotov, significa que eles queriam realmente produzir um incêndio localizado, utilizando esse material, que poderia, com certeza, trazer aí um prejuízo muito maior, um dano muito maior aos jovens, não tirando a vida, mas ter outros jovens tantos queimados. Então, precisa ser muito bem apurado, com toda a rapidez necessária para esse fato, para esclarecer e trazer essa informação até a própria sociedade, e para que os pais se tornem mais alertas em relação ao que está acontecendo hoje no Brasil e particularmente em São Paulo. Estou apavorado, Storani. O Daniel Penafirme tem mais informações aqui pra gente. Diga, Dani. Não foram tiros apenas dentro da escola, foram tiros disparados também numa loja próxima. Teve um comerciante que tem uma loja de veículos numa concessionária próxima à escola, identificado como Jorginho. Eles, antes de irem até a escola, chegaram nessa loja, perguntaram quem é esse comerciante e deram 3 tiros nele. Ele está passando por cirurgia nesse momento. As vítimas mais graves desse ataque na escola de Suzano estão sendo levadas para o Luzia de Pinho Melo,
que é um hospital em Mogi. Está na linha para conversar com você a Adriana, que é presidente da Associação das Vítimas da Escola Tasso da Silveira. A gente já entrevistou a Adriana algumas vezes, você também. Ela que teve lá uma filha, se não me engano, que ela perdeu nesse ataque brutal que houve lá na Tasso da Silveira. Mas, enfim, é presidente da Associação das Vítimas lá da Escola de Realengo. Está na linha para conversar com você, Isa. Adriana, minha querida, a gente conversou já tanto nesses últimos anos. A Adriana, que ela está à frente dessas mães que perderam seus anjos, né? Inclusive é assim que elas intitulam os anjos na Tasso da Silveira. Adriana, eu imagino para você, nesse momento, reviver aquela manhã de terror. Você sabe o que essas mães que a gente está vendo nas imagens, abraçadas, desesperadas, na parede do colégio, tá passando, né, Adriana? Nossa, Isabela, é uma dor terrível. Já sofri tanto, já estou chorando aqui, horrores, voltando tudo na memória. É uma dor terrível. Eu estou há 8 anos gritando, junto com essas famílias aqui de Realengo, todas essas mães que perderam os filhos aqui, gritando, né? Um grito, pedindo socorro para que isso não acontecesse nunca mais. As nossas escolas, todos sabem, né? Nós temos um trabalho, os nossos governantes não trabalham com prevenção. Eu venho pedindo, né, segurança nas escolas. Não tem porteiros nas nossas escolas. As portas estão abertas. Qualquer um entra, sabe? Com muita facilidade. Então, assim, não tem segurança. As nossas crianças hoje vão para a escola e a gente não tem segurança que elas estão seguras dentro da escola. Infelizmente, ontem fui eu que chorava. Hoje são essas mães. Esses casos aconteciam muito nos Estados Unidos, lá fora do país. Hoje nós estamos vendo aqui no Brasil. E nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar calados. Eu sempre digo que essa luta não é só minha, essa luta não é só dessas mães aqui de Realengo. Essa luta é de todos nós, de toda a sociedade. Nós temos que dar as mãos, nós temos que gritar, nós temos que ir para alerta, nós temos que pedir socorro. Nossas autoridades têm que fazer alguma coisa. E é isso que a gente está falando. A Adriana, que está ouvindo, que vocês ouviram agora, eu já me encontrei com ela várias vezes. A Adriana encabeça esse movimento após as mães de Realengo, da Tasso da Silveira, sentirem na pele o desespero, a angústia de verem imagens. Infelizmente, eu vejo pela voz da Adriana agora, se vocês perceberam, a voz da Adriana é de choro. Ela diz o seguinte: eu chorei ontem e hoje tem outras mães. Ela chora de novo, porque ela revive, porque que você vê nas imagens da correria, se a gente pegar aí, peço para a produção lembrar muito bem, o desespero das imagens que a gente tinha daquelas crianças desesperadas saindo, infelizmente, desculpa para vocês, eu sei que é difícil, com manchas de sangue correndo, muitas vezes feridas na Tasso da Silveira naquela manhã, é basicamente o que a gente viu aí, professores, heróis. Você vai ver hoje, depois que a gente mostrar, você vai ver o depoimento dessas crianças, dessas mães, dessas professoras aí em Suzano, já tem as primeiras informações que o Dani passou aqui, professores e professores que são heróis, que taparam, como eles falaram, a mesma coisa aconteceu aqui, no desespero para salvar suas crianças, seguraram com carteira, com mesa, as portas para os atiradores. Agora, Storani, em nenhuma, eu fico imaginando qualquer tipo de treinamento que um policial pode ter, esse seria um dos casos mais extremos para se agir. Qual é o cuidado que uma polícia tem que ter no momento que foi a primeira a ser acionada foi justamente a polícia militar, e os policiais tentaram saber o que estava acontecendo e ouviam os tiros do lado de fora. Storani, vamos tentar de novo a ligação? O Vinícius Cavalcante, o Storani, Daniel Penafirme tem mais informações aqui pra gente. Vamos lá, existe um hospital que fica próximo à escola lá de Suzano, que é o Hospital Santa Maria, só que ele está com muitas equipes do SAMU lá e está realmente com a capacidade de atendimento dele um tanto quanto comprometida por causa do grande número de feridos lá desse ataque que aconteceu na escola. Então, para esse hospital estão sendo levados os casos com menos gravidade, as pessoas que ficaram feridas, mas que
que não inspiram tantos cuidados assim. As pessoas feridas com maior gravidade, que inspiram mais cuidados, estão sendo levadas para Mogi das Cruzes. Então, esse é o estado de socorro, né? Esse é o protocolo de socorro adotado pela Polícia Militar de São Paulo e também pelos bombeiros. Para você que ligou a televisão agora, como é que está sendo feita a operação de resgate por lá? É dessa forma que nós informamos. No hospital mais próximo, os casos dos feridos com menos gravidade, e para Mogi das Cruzes, aqueles que estão mais gravemente feridos, são 17 pessoas que ficaram feridas nesse ataque que aconteceu na escola de Suzano. Já há 9 mortes confirmadas. Dessas, 5 alunos, um funcionário da escola e os 2 atiradores que acabaram se matando. Essa é a informação inicial que a gente tem logo depois disso. Ainda há aí uma outra morte que a gente não sabe se foi de um aluno ou de um funcionário da escola, mas existem ainda pessoas internadas em estado grave na cidade de Mogi das Cruzes e a gente ainda fica ansioso para saber se esse número de mortos vai aumentar ou não. A gente espera que não, torce para que não, torce para que essas pessoas saiam aí sãs e salvas, que os médicos consigam reverter qualquer quadro desfavorável. E ali a gente tem a imagem do helicóptero, né, o Isabelle, que é o governador Dória, o governador lá de São Paulo, acompanhando de perto o trabalho da polícia e também dos bombeiros lá na escola de Suzano, que fica na região metropolitana de São Paulo. Você que ligou a televisão agora para assistir ao SBT Rio, a gente entrou aqui com o Daniel Penafirme por volta de 10h59 da manhã, interrompendo a programação. Dr. Rafael Barça, que participa toda quarta, já está aqui comigo. Pode sentar ali, doutor Rafael. A gente começou mais cedo essa edição do SBT Rio, infelizmente, com essa notícia trágica da escola Raul Brasil, lá em Suzano. O Daniel falou que os feridos, 17 feridos, foram levados para Mogi das Cruzes, que é uma cidade praticamente colada. Lá, o que acontece, gente, é que uma cidade acaba colando na outra, acabam virando grandes bairros que viraram cidades, e por isso eles estão sendo levados, por isso tem bombeiro, polícia de Mogi das Cruzes lá também. Eu vou ao vivo também para o nosso plantão na redação, onde está Caio Alex, que tem mais informações para a gente. Fala, Caio. Isabelle, a capitã Cibele, da Polícia Militar de São Paulo, acaba de confirmar que subiu novamente o número de mortos, agora para 10. O número de mortos nesse massacre que aconteceu nesse colégio em São Paulo. A gente teve informações agora há pouco, Isabelle, que esses 2 atiradores, como o Daniel informou, que eles passaram primeiro perto de uma loja, atiraram contra esse proprietário. A polícia foi informada, Isabelle e Daniel, e eles foram diretamente para o local. E foi lá que eles ouviram mais tiros e também crianças gritando. Esses atiradores, eles invadiram a escola e quando chegaram no pátio, Isabelle e Daniel, desespero da criançada, que eles começaram a atirar. Quando as crianças viram, acharam que poderiam ser bombinhas. Bombinhas porque aquele período do pessoal justamente fazer aquela brincadeira do colégio, né? Quando o pessoal tá chegando novo, enfim, acharam que eram bombinhas. O trote, obrigado, Karine, trote dentro do colégio, foi quando eles viram o primeiro colega caído, ensanguentado, que eles perceberam que a situação era mais grave. Alguns alunos saíram correndo e conseguiram pular um muro que tem próximo ali, chegando à casa do caseiro. A polícia acredita também que alguma criança baleada, que também pulou esse muro, por isso possa ter ficado ferida e também perdeu a vida. E logo depois, Isabelle e Daniel, eles entraram no colégio, foram tentando entrar de sala em sala para tentar eliminar as crianças. Um desses bandidos chegou a pegar uma parte dos alunos, fez reféns. E quando o GAT, Grupamento de Ações Táticas da Polícia Militar de São Paulo, ali de Suzano, chegou no local, ele atirou na própria cabeça, tirando a vida. As crianças estão desesperadas, pais e mães falando a todo instante, e agora chegou a confirmação que subiu para 10. A Polícia Militar de São Paulo confirmou que subiu para 10 o número de mortos nesse massacre, eu acho que o pior da história que a gente pode ouvir em São Paulo, que aconteceu agora. Isabelle e Daniel. Olha só, doutor Rafael Barça está aqui comigo para apresentar junto comigo aqui em parceria hoje, que seria uma quarta-feira, que a gente falaria de vários casos, e a gente vai falar ainda. O SBT Rio está no ar desde 10h59 da manhã. Aí a gente está ainda muito com especulação. Boa tarde, até difícil, né, Barça? Você também é pai da boa tarde para qualquer ser humano hoje, com né? Certeza. Agora, a gente viu ali a primeira informação de que ele teria, o Dani falou aqui, que ele teria chegado, perguntado por tal de Jorginho, deu tiro no comerciante. Eu imaginei, do lado de fora ainda do colégio, eu imaginei o seguinte, então era uma treta com o Jorginho, aí eles correram para se abrigar, deu alguma coisa errada, mas não. O relato de quem tá ali é justamente esse, eles deram tiro no Jorginho, no comerciante,
entraram ali, essa correria que você está vendo, parte dos alunos estava na merenda e parte ainda em sala de aula. Eles entravam sala por sala para fazer vítimas, para atirar. Ou seja, a gente está falando efetivamente de ataque mesmo. É um ataque planejado, Isabelle, e é um fenômeno criminológico que começa a aparecer no Brasil com mais frequência. Que horror! Que horror, né? Nós já vimos aqui em Realengo alguns anos atrás, no começo do ano, no final do ano passado, numa igreja em São Paulo. E é um fenômeno, um fenômeno criminológico que começa a aparecer no Brasil, mas que já acontece em outros lugares do mundo e é estudado em outros lugares do mundo. Claro que agora nós temos que estudar esse fenômeno criminológico que não tem relação, muitas vezes, com segurança pública. Já aconteceu em cidades fora do país que tem índices de criminalidade baixíssimos, né? E aconteceram massacres como esse. Eu já li alguns textos. Na Noruega, quando ele atravessou e foi numa ilha e matou todos os jovens com índice zero de violência. Exatamente, não tem relação com a segurança pública, né? Eu li alguns artigos já sobre isso, porque lá fora, principalmente, já se estuda esse fenômeno criminológico com maior seriedade, né? Psicólogos, sociólogos, especialistas em criminologia, e identificam um perfil, né, desse tipo normalmente são jovens, alguns sofreram abusos, nem sempre relacionados ao ambiente escolar, nem sempre relacionados, mas alguns deles viveram em ambientes violentos dentro de casa, ou que tem algum grau de esquizofrenia mesmo, uma coisa patológica. Quer dizer, eles traçam perfis, né, desses atacantes, né, das pessoas que cometem esse tipo de atrocidade. Agora, é um fenômeno criminológico que, infelizmente, a gente começa a ver no Brasil e que a gente tem que estudar, tem que se debruçar e estudar sobre as origens, as causas, como se combater. Agora, Isabelle, um consenso, né, entre os estudiosos de criminologia é que grande parte desses atacantes, eles fazem isso buscando notoriedade. Meu Deus do céu. Buscando notoriedade, mesmo se matando depois, né? É difícil de compreender, mas... Eu vou chamar o Caio lá, mas quero agradecer aqui, Dani Penafirme, muito obrigada. Entrou no ar 10h59, não foi, Dani? Com essa notícia triste, na correria. Não é fácil você entrar com medo de dar informação errada. Obrigado, Dani Penafirme, que sempre que eu preciso estar aqui substituindo. Obrigada. Aí, ó, qualquer informação vai para a redação trazendo informação. Daqui a pouco a gente vai ao vivo direto para São Paulo. Eu quero ao vivo o Caio Alex, que está lá também apurando as informações direto lá da redação. Caio, tem mais informações para a gente desse ataque? Olha só, Isabelle, a Polícia Militar de São Paulo apura nesse exato momento uma seguinte informação. É que 2 homens teriam invadido uma loja de venda de carros, teriam roubado um carro branco e feriram uma pessoa nesse estabelecimento. A polícia informou agora que um carro branco foi encontrado próximo à escola e que esses 2 criminosos invadiram o colégio depois de sair desse carro. A polícia, nesse exato momento, faz a ligação desse carro que teria sido roubado, né, levado dessa agência de carros, com o carro encontrado no local. Até para saber todo esse trâmite que teria sido montado por esses 2 jovens. Depois eles entraram e fizeram essa verdadeira barbárie. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que cancelou tudo o que ele tinha de fazer hoje, está na escola nesse exato momento, dando todo o apoio aos familiares e também funcionários do Colégio Estadual nesse exato momento, Isabelle Benito. Imagens ao vivo do alto e toda a movimentação lá na Escola Raul Brasil, em Suzano, todo o entorno da escola, 3 quarteirões foram isolados para o trabalho não só da polícia, né, Bárcia, mas o apoio às mães, às famílias que têm direito a estar. A gente está lembrando muito aqui de Tasso da Silveira, que a gente lembra o que aconteceu e ainda era uma escola, não era tão grande como essa, então a gente tinha o pânico, assim, muito, muito cara a cara, nu e cru, desesperador. Vinícius Cavalcante voltou na linha comigo. Vinícius, a pergunta que eu te fiz e eu preciso fazer, que está me preocupando, não quero de forma alguma, se for irresponsável essa minha pergunta, me perdoe, até Bárcia ver a pergunta que eu vou fazer, mas eu preciso saber. Eu fico muito apavorada com essas histórias que se planejam por rede social, jovem que se comunica com extremistas do outro lado do mundo, passando informações para esse tipo de ataque. É preciso imediatamente que se faça, Vinícius Cavalcante, que se faça um rastreamento do computador da casa desses jovens que entraram na escola agora, não é mesmo? Muito provavelmente a polícia fará. Muito provavelmente. Agora, isso hoje é endêmico. Como também é endêmica a possibilidade de, nessas fontes abertas de internet, acessar técnicas de envenenamento, tá? Porque, olha, eu sei que hoje muita gente vai falar
da possibilidade de acesso que os jovens tiveram à arma de fogo, para demonizar a arma de fogo e para defender o desarmamento geral da população, do qual eu sou contra, tá? Mas você há de convir o seguinte, que já houve caso no exterior de jovens de 14 anos fazendo uma cultura de Clostridium botulinum, tá, que é uma toxina fortíssima. Pra você ter ideia, meio quilo dessa toxina em estado puro poderia eliminar uma parcela expressiva da população do mundo. Tá? E então, os caras fazendo uma cultura de Clostridium botulinum para promover um envenenamento do suprimento de água e comida do colégio onde eles estudavam. Então, isso hoje, lamentavelmente, está disponível na rede mundial de computadores, os garotos têm condição de ter acesso a essas informações, e aí, como eu tive a oportunidade de ouvir o Storani colocar muito bem, né, adolescentes jovens sem limites, jovens aos quais os pais não dão a atenção, não dão a educação e não dão o limite. E isso vai fazer com que eles se vejam ante a aventura romântica de promover uma barbárie dessa natureza. Então, a gente tem que estar preocupado. O que você falou é efetivamente procedente. No âmbito do processo investigativo, isso provavelmente será feito. Talvez não seja feito com a brevidade, ou não seja feito agora, porque dentro das prioridades do que você tem, do volume de coisas, de passos, né, de ações policiais, de investigação, etc., que uma ação dessa natureza gera, né, isso você não vai conseguir fazer para que saibamos essa informação agora ou no início da noite que seja. Mas com certeza se fará essa investigação sim, no sentido de saber se eles tinham alguma ligação, a exemplo do jovem daqui da escola de Realengo, né, que se acreditava, se inseriu ali numa ilusão de que ele era um cruzado, ele era um fiel, né, lutando contra os impuros. Né? Então isso hoje, lamentavelmente, é uma coisa que é corrente. E as possibilidades que se abrem a partir dos estudos dessas fontes abertas, não estou falando em deep web, não. Eu estou falando em coisa que qualquer criança pode digitar em site de busca e buscar. Tá? Acessar um PDF de um livro que ensina a fazer um artefato explosivo improvisado a partir de algumas coisas que são encontradas na loja de ferragens da esquina.